Paz seja. Boa noite. Glória a Deus. Fala aí, nossos pastores assembleiros. Eu quero saudar a gloriosa igreja com a santa paz do Senhor. Amém. Não pode ser uma coisa... Ai, meu Deus. Abre sua Bíblia, por favor, gente. Em Jeremias 18. Glória a Deus. Jeremias 18. Tão temida Jeremias 18. Eu vou ler do versículo 1 ao 6. Vou ver se esse mês aqui eu compro outra Bíblia. Não gosto muito dessa tradução. Comprei, não gostei da tradução. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas. Tá vendo? A tradução que ele fazia um trabalho nas rodas. É o versículo 3. O que está escrito no final aí no versículo 3 de vocês? 4. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então ele fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro está na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, ó casa de Israel. Até aqui, amém? Senhor, em nome de Jesus, então, te damos graça. Muito obrigado, Senhor Deus, por podermos mais uma vez estar na sua casa. Pai, como é bom te adorar, como é bom estar na tua casa, Senhor Deus. E eu só posso dizer gratidão, porque eu tenho certeza que muitas pessoas queriam, nesse momento, estar na sua casa, mas alguns estão nos hospitais, outros estão trabalhando, Pai. Mas graças ao Senhor, nós estamos aqui, louvando o Senhor e dizendo: Deus é bom. Por isso agora eu te peço, fala conosco na sua palavra, Pai. Abre nosso entendimento, Espírito Santo, testifica o nosso espírito e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Salva de palmas para Jesus, gente. Glória a Deus. Essa passagem de Jeremias 18, acho que hoje é a segunda vez que eu prego ele na minha vida. É uma passagem muito usada, muito pregada, em mensagens que o pessoal chama mensagem de concerto. E na verdade ela é muito mais profunda do que uma simples mensagem de concerto. É uma mensagem que fala sobre o cuidado de Deus conosco. É uma mensagem que fala sobre o amor de Deus pelos escolhidos, pelas escolhidas dele. É uma passagem que que mostra o amor que Deus tem por nós. Amém? Eu acho que essa pregue uma mensagem em Jeremias, não sei, vamos ver. O livro de Jeremias é tão grande. Nós lemos aqui, já pregamos sobre Jeremias capítulo 1, capítulo 2, o chamado de Jeremias. E a mensagem de Jeremias, a mensagem de Jeremias é muito direcionada. Você não vai ter variações.
Deus chamou Jeremias para pregar para o povo dele que estava se afastando para adorar a outros deuses. E Deus, se chama apostasia. E Deus está chamando o povo de volta à verdadeira adoração a Ele. Nós vemos aqui, nesse texto, que Deus chega para Jeremias, e vai ser uma constante quando você lê o livro de Jeremias. Você vai ver que quase sempre Jeremias vai falar ou dessa forma ou de uma forma parecida. No livro de Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor. Também é muito usado, Ezequiel já usa, o Senhor me levou a tal lugar. Mas Jeremias fala muito, veio a mim a palavra do Senhor. E aí começa o versículo primeiro, fala assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias. É a mesma coisa. Jeremias é um profeta que é totalmente dirigido pela palavra do Senhor. Jeremias fez questão de testificar que a mensagem que ele transmitia não era uma mensagem dele, mas era uma mensagem de Deus. E gente, uma coisa que a igreja pentecostal tem que ter no seu coração. Por que eu estou falando igreja pentecostal? Porque nós cremos que os dons continuam até hoje. Mas tem muita gente que abusa dos dons e começa a entregar revelação que não é Deus falando, é ela falando. E nós que estamos em oração, nós que estamos na casa, na presença do Senhor, quando alguém te entrega uma revelação e chega e fala, olha, Deus manda te dizer, conserta a tua vida, olha, quando não é de Deus, seu coração se fecha. E não é que você se fecha porque não quer receber o teu Espírito. Acabei de falar com alguém que eu amo muito, que o Espírito Santo testifica o nosso espírito. Então, quando é de Deus, mesmo que doa, a gente sabe, não, peraí, Deus falou comigo. Há muitos anos atrás, eu fui na igreja com a pastora, e graças a Deus, até aqui a gente tem se dado bem. A gente tem se dado bem. Só quando ela estressa, que aí Deus dá graça. O pessoal fala, não está podendo comer chocolate. O pessoal fala, pode. O pessoal fala da amostradinha, né? A amostradinha, ela é estressadinha. Nós somos numa igreja, e quando nós chegamos naquela igreja, tinha um apóstolo, um senhor Deus já escolheu, e ele nos levou, acho que ela nem vai lembrar, nos levou, a igreja se via chá no final do culto. Oi? Não entendi. Aqui está longe. Uma igreja que se via chá no final do culto. Aí o apóstolo chamou a gente, e ele chegou para mim e falou que Deus estava mandando ele dizer que eu tinha que tratar melhor a minha esposa. Ai, gente, mas eu saí bravo dali. Eu saí bravo, porque, assim, a minha vida, gente, na época não tinha os meninos, a minha vida sempre foi para ela e para os meninos. Eu nunca tratei mal a minha esposa. Eu perguntei para ela, conta, em 33 anos, quantas eu gritei com você? Eu não grito com ela. Na verdade, eu não gosto de gritar com ninguém, eu acho, sei lá, não gosto de grito. Tem um jovem aqui, eu achei tão bonito, ele chegou para mim e falou, bispo, eu não gosto de tratar a pessoa no grito. Eu achei tão legal o jovem falar isso, sabe? E quando esse apóstolo falou isso para mim, o meu coração fechou. Eu fiquei bravo, fiquei um bom tempo bravo, até com ela, porque eu falei assim, ter me defendido. Mas é difícil, tá? Mas se fosse de Deus, eu ia falar, não, realmente eu estou dando mancada. Podia até ficar bravo, mas eu estou dando mancada. Onde eu quero chegar? O Espírito Santo testifica no seu espírito quando é Deus. E toma muito cuidado, gente, que tem muita revelação que não vem para correção, vem para trazer peso. E acaba meio que te abatendo e te afastando da verdadeira adoração. A Bíblia diz que Deus corrige, Deus é o Pai que corrige os seus filhos.
Mas a correção de Deus é para trazer a gente mais para perto de Deus e não para afastar. Deus não expõe ninguém. Deus não expõe ninguém. Então, quando vem uma exposição, nós aprendemos, gente, isso é coisa de liderança, tenho certeza que o irmão Francisco já deve ter ouvido isso várias vezes. O líder, o verdadeiro líder, corrige em particular e elogia em público. Porque o verdadeiro líder não expõe ninguém. Deus não expõe ninguém. Então, por que eu estou falando isso? Porque Jeremias está falando, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, gente, é para edificar, é para corrigir, é para acalentar, não é para destruir. Jeremias estava sendo dirigido pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, ele era totalmente conduzido pela palavra do Senhor. E isso é o que nós temos que orar, para que Deus nos dê discernimento. Para a gente tem que ser segundo a palavra do Senhor, gente. No trabalho, com os filhos, falar em filho, hoje tinha uma filha da vizinha lá, gente, aquela menina mais chorava, e ela não chorava, berrava. Eu falei para a pastora, se fosse minha, eu já tinha dado um couro. A próxima vez que ela fosse chorar, eu ia falar, você quer apanhar de novo? Ela ia parar de chorar na hora. Sabe, daqui a pouco, não adianta me processar que eu não tenho filho pequeno mais, tá, gente? Porque hoje em dia, hoje em dia você não pode mais, tal, a criança tem que pular, macaquear na sua cabeça, mas eu sou da escola antiga, gente. Eu sou da escola do chinelo, do cinto, eu sou da escola antiga. Eu acho que o que está faltando muito é correção, e a Bíblia diz, eu estou falando a palavra, a Bíblia diz que nós devemos corrigir os nossos filhos. É ou não é? É a palavra do Senhor que fala. E tem que corrigir, não pode deixar. Não pode deixar, tem que chegar da bronca. Chega uma certa idade, igual os meus, eu vou fazer 20 essa semana. Esquece, se eu vou bater neles, eu apanho. Mas você tem que ter autoridade. Chegar e falar, não é assim. A autoridade em casa tem que ser o pai e a mãe. Palavra do Senhor. A nossa vida tem que ser direcionada pela palavra. Chega uma hora, eu até conversei com uma pessoa outro dia, chega uma hora que a gente tem que falar não, gente. Porque se a gente sim, chega uma hora que a gente tem que falar não. Não pode ficar só falando sim. A palavra do Senhor tem que ser o nosso guia. A palavra do Senhor tem que ser o nosso norte, como era para Jeremias. Deus chega para Jeremias e fala, Jeremias, vem a palavra do Senhor, levanta-te. Levanta-te. Se entende-se que Jeremias estava ou deitado ou sentado, porque esse levanta-te aqui não é uma posição espiritual. E nós vamos ver o porquê disso. Tem tradução que fala dispõe-te, não sei se a sua está. Tem uma tradução que fala Jeremias, dispõe-te. Essa aqui fala Jeremias, levanta-te. O que é isso? Jeremias estava sentado, estava assistindo televisão, estava assistindo o jogo do Palmeiras e Santos hoje, né, João? Assistindo o jogo do Palmeiras e Santos, assistindo o jogo do São Paulo, tomou uma chapuletada do Mirassol. Jeremias estava lá, sentado assistindo novela, sei lá. E Deus pega e fala, Jeremias, sai da sua acomodação e se levanta e desce, agora sim. Desce, por que desce? Porque quando Deus quer falar com o homem e com a mulher, aí entra a disposição espiritual. Deus só fala com quem desce no joelho, com quem desce na oração, com quem desce na humildade. Deus não fala com quem é arrogante e com quem é soberbo, amém, gente? Deus, é interessante que para ouvir Deus e para ser usado por Deus, a gente tem que estar na posição que Ele quer. Por exemplo, Deus chegou para Ezequiel e falou, Ezequiel, levanta-te e falarei contigo.
Mas já para Jeremias, Deus fala, Jeremias, desce. Mas o importante é, se Deus falar, levanta-te, falarei contigo, ou desce e falarei contigo, é a gente estar pronto para estar na posição que eu quero, que é a posição da humildade. Desce, que eu vou falar contigo. Vai para a oração, vai para o joelho, e onde? Não é em qualquer lugar, é na casa do oleiro. Aqui, a casa do oleiro, Deus está usando uma linguagem figurada que nós podemos representar a casa do Senhor, que hoje nós teremos como a igreja, ou como o lugar de oração. Deus está falando, Jeremias, vai para a casa do oleiro. E dentro de uma análise do versículo, até o versículo 6, a gente entende que é a igreja, que é a casa do Senhor. Desce na casa do oleiro, desce na oração na casa do oleiro, porque eu vou falar com você. E a igreja tem que ser, eu entendo a igreja, um plano de assistência social na igreja, acho legal a igreja fazer assistência social, ajudar as pessoas, eu acho muito legal a igreja distribuir roupa, a igreja distribuir alimento, mas o principal papel da igreja é ser a casa do oleiro, é a casa de oração, é a casa de adoração, é a casa onde Deus trabalha na vida do homem e na vida da mulher. A principal função da igreja ainda é espiritual, ainda é um lugar de oração, ainda é um lugar de adoração, ainda é um lugar onde Deus trabalha, restaura, cura, liberta, transforma e batiza com o Espírito Santo. Esse ainda é o principal papel da igreja. Tem muita gente transformando a igreja em lugar de assistência social, mas esse não é o principal lugar da igreja. Tem muita gente transformando a igreja em lugar de busca de material, de bens materiais e financeiros. Esse não é o principal lugar da igreja. A igreja ainda é o lugar de adoração ao Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Quem está comigo glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Esse é o papel da igreja. Aleluia. Desce a casa do oleiro. E lá, olha só que interessante isso. No versículo 1 fala a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Mas Deus fala, desce a casa do oleiro, porque eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Parece contraditório. Deus já estava falando com ele. Só que Deus tinha uma mensagem direcionada. Deus tinha algo especial para falar com Jeremias. E existem coisas, gente, olha só, vamos trazer para nós. A gente vem para a igreja, a gente ouve uma palavra, e a gente sabe que essa palavra é Deus, é a palavra de Deus, Jeremias 18, você sabe que é Deus, só que essa é uma palavra geral. É uma palavra geral. Às vezes o pastor chega aqui e fala, vocês têm que orar, vocês têm que orar. Você fala, aí você fica assim, eu já estou orando, graças a Deus. Porque a mensagem é geral. Só que Deus tem uma mensagem geral na igreja, mas tem uma mensagem específica, que essa é para você. E essa ele só vai falar com você quando você descer na casa do oleiro, em oração. E aí ele vai falar com você, tete a tete com você. É um particular, você e Deus. É por isso que nós precisamos descer na olaria de Deus e ouvir a palavra do Senhor, amém? Eu estou até lembrando do corinho. Eu vejo isso aqui, eu lembro do corinho. Quem quer vitória vai descer na olaria de Deus. Aleluia. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus ainda quer falar comigo e com você. E essa é uma palavra para mim. Para mim, a palavra de despertamento para mim, que eu preciso orar mais. A palavra que eu preciso descer mais na olaria. Eu preciso descer mais na oração. Falar em olaria, gente. A maioria das pessoas hoje em dia não sabe o que é uma olaria. Eu lembro que quando eu era pequeno, que eu morava lá no Horizonte, também no tempo que eu morei no Vero,
Tem o clube do funcionário público, era do funcionário público, o Haddad tirou da gente. Deus abençoe, Haddad. O Haddad tirou o clube da gente, e aí abriu para todo mundo lá, tirou o nosso clube. E quando você vai na entrada do funcionário público, tem a entrada à direita, que vai para o Horizonte. Se seguir em frente, entra no clube. Do lado direito tinha uma olaria. E na olaria, eles faziam telha de barro. Alguém, vocês conhecem olaria? Quem conhece? Quem não conhece olaria? Conhece olaria? Hã? Tinha aqui? Olha que legal. Olha que legal. Você conhece olaria? Nunca viu uma olaria? Hã? Mas conhece o tijolo. É feito na olaria. Tijolo feito na olaria. Tem telha de barro feito na olaria. E normalmente quando o pessoal prega, parece que na olaria só se faz vaso. E olaria não faz só vaso. E para quem não era crente na década de 90, tem um filme espírita chamado Ghost. Alguém assistiu Ghost aqui? Assistiu? Aquele filme é espírita, vocês sabem disso, né? Eu assisti aquele filme. Mas, gente, não é errado, não. Fique em paz, tá? Fique em paz. O filme que você assiste não interfere na tua espiritualidade, não. Não entra nela, não, tá, gente? Isso aí não tem nada a ver. O fato que tem um monte de filme aí. Eu já fui aqui do que é da igreja aí que está fazendo campanha espírita. Aí o pessoal faz campanha espírita na igreja e acha mal do filme que você assistiu ou eu assisti. E aquele filme mostra o início da cena, o cara fazendo a obra de um oleiro, que mostra ele sentado e a roda, por que roda? Porque é o que está escrito aqui, fazia sua obra sobre a roda, porque a roda vai girando, o vaso vai girando, e é interessante, para quem já viu, ele faz a obra primeiro por dentro do vaso, ele coloca a mão por dentro e vai fazendo a obra por dentro do vaso. Na olaria, é onde o oleiro, a olaria de Deus, é onde o oleiro, Deus, faz a obra dentro do vaso por dentro, para depois moldar por fora. Ou seja, primeiro a Deus faz a obra dentro da gente, para depois moldar por fora. É por isso que tem um monte de gente que entra na igreja, e você olha ele por fora, está do mesmo jeito. Porque Deus não transforma a gente. Gente, cuidado com um crente que se transforma por fora primeiro. Porque a obra que Deus quer fazer em nós é de dentro para fora. Ele é o oleiro, amém? Então, na olaria é onde se faz telha, onde se faz bloco, e principalmente onde se faz, no nosso contexto aqui, se faz vaso. E Deus é o oleiro. Aí vamos descer, vamos ver aqui, ó. E eis que estava fazendo a obra sobre as rodas, que eu falei. Estava lá, quando Jeremias chegou. Olha só, Deus falou, desce Jeremias até a olaria. Quando Jeremias desceu na olaria, quando ele chegou, o oleiro já estava trabalhando. Porque quando você chega na olaria, Deus já está na olaria trabalhando. Aleluia, aleluia. Por isso que a gente cantava, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Gente, só o corinho hoje. Você é só o corinho hoje. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando você chega na casa, na olaria, Deus já está trabalhando. Deus já está transformando o vaso. Deus já está moldando o vaso. Deus já está fazendo o vaso. Oh, aleluia, glória a Deus. E dentro desse contexto aqui, Deus é o oleiro. E nós somos o barro. Eu quero ler um versículo com vocês, que está em Isaías 64:8. Isaías 64:8. No meio da igreja ele passeava. Está aqui, o Neto já colocou. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro
e tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Amém? Então, quando Deus fala, Jeremias, vai na olaria, e eu vou falar com você, é porque o oleiro é Deus, e nós somos o barro. E, gente, uma coisa que eu estava estudando, e segundo alguns estudiosos, existem cerca de 200 tipos de barro. 200 tipos de barro. E aí uma coisa que eu não li em lugar nenhum, mas veio no meu coração, até porque de barro eu entendo um pouquinho, de barro eu entendo um pouquinho, moleque criado na beira da represa. E uma coisa, gente, o barro, normalmente, quando você pode pegar, você vai pegar o barro, ele vem cheio de pedra, vem cheio de bobeado, dependendo do lugar, vem até capim, né? Vem até capim no meio do barro. E aí, para transformar aquele barro, que o pessoal fala, porque o oleiro tem que pisar no barro. Gente, para trabalhar aquele barro, ele tem que tirar as pedras, tem que tirar o capim, tem que tirar pedaço de madeira, tem que limpar. E assim somos nós quando a gente chega na igreja. Deus vai tratando, Deus vai limpando, Deus vai arrancando, e dói, gente, essa purificação. Deus vai arrancando aquele temperamento ruim. Estou falando de mim. Aquele temperamento ruim, eu sou assim, foi Deus que me fez assim, e vou morrer assim, e Deus vai moldando, e dói, porque Deus usa pessoas, e as pessoas, gente, a gente começa a se conhecer, falando, eu não sabia que eu era assim, eu não sabia que eu era tão ignorante, eu não sabia que eu era tão estúpido, eu não sabia que eu era tão irritadiço, eu não sabia que eu era tão estressado, eu não sabia que eu era tão covarde, eu não sabia... E vai mostrando, a Bíblia diz que Deus nos purifica como ouro, não é isso? E o ouro, como é que o ouro é purificado? Ele derrete, e aí vão subindo e vai tirando, mas aquilo tem que estar em altas temperaturas. O barro é a mesma coisa, é preciso tirar toda a sujeira, toda impureza, para depois ser moldado, porque se tiver pedrinhas, como é que vai fazer aquele vaso, gente? Não vai. E Deus quer fazer de nós vasos perfeitos na mão dele, porque ele é o oleiro perfeito. E para chegar a estatura, como Paulo disse, chegar à estatura de varão perfeito, de varoa perfeita, é preciso que o oleiro continue fazendo a obra na nossa mão. Está doendo, mas continua na olaria. Está difícil, mas continua na olaria. Está sofrendo, mas continua na olaria. Está sendo perseguido, continua na olaria. Porque é na olaria de Deus que a obra de Deus vai ser completa na tua vida. Oh, aleluia! Gente, quem está na igreja há muitos anos, você sabe, tem coisa que você aguenta hoje que você não aguentaria antes. Ah, mas não mesmo. Tem ou não tem? Tem coisa que a gente passa hoje, você fala, se fosse há anos, até parece. Já tinha, sabe nada, viu? E por que hoje a gente porque o oleiro está transformando, o oleiro está transformando, o oleiro está transformando. Oh, aleluia! Oh, Deus! Aleluia! Eu estava conversando com uma pessoa que falou, olha, bispo, se fosse por mim, eu já tinha separado da minha namorada faz tempo, mas é Deus na minha vida, porque Deus é assim, gente. Deus te dá mais paciência, Deus te faz mais tolerante, sabe? E aquilo que a gente não era, Deus vai fazendo a gente ser. Versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Gente, Deus está ali fazendo o vaso e de repente o vaso quebrou. Mas peraí,
Deus está fazendo o vaso e o vaso quebrou. E interessante, não é que o vaso caiu, ele não caiu. Porque tem duas maneiras do vaso, e eu estou trazendo para nós nas mãos do Senhor, e eu digo nós, não a gente aqui, no geral, duas maneiras de se quebrar. Uma é quando desvia, quando sai das mãos do Senhor e quebra. E outra é quando quebra nas mãos de Deus. E quando quebra na mão de Deus, aleluia, quando quebra na mão de Deus, não é porque o oleiro está errado, é porque o oleiro está mudando. Mas, gente, tenta moldar barro duro. Pega um barro duro e tenta moldar para você ver. O vaso, o barro para ser moldado, ele tem que ser molinho. Quando o barro endurece, esse barro vai quebrar. E nós temos que amolecer nosso coração para que Deus possa trabalhar, porque se a gente endurecer o coração, a gente vai quebrar. Mas só que tem uma coisa: quebre, mas quebre na mão de Deus. Porque está aqui, ó, o vaso quebrou na mão do oleiro. Eu prefiro, gente, amolecer meu coração do que quebrar na mão do oleiro. Eu não quero ser quebrado. Mas se tiver que quebrar, vai quebrar. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus quebra, mas o Deus que quebra é o Deus que refaz. Olha só, eu até anotei aqui uma coisa, ó. É Deus quem faz a obra em nossas vidas. O vaso quebrado nas mãos de Deus é um vaso que vai ser restaurado. Deus, guarda isso, Deus não joga vaso quebrado fora. As pessoas jogam vaso quebrado fora. As pessoas pegam um vaso quebrado e falam, não tem mais utilidade. As pessoas pegam, e nós vivemos a geração do descartável. Está pior ainda hoje em dia. A gente vive uma geração do descartável. Quebrou, joga fora. Quebrou, joga fora. Quebrou, joga fora. Até porque, eu estava ouvindo um pastor falando, e é verdade. Você pega uma televisão aí, e hoje em dia, os eletrônicos, não só eletrônico, carro, tudo, é feito para durar pouco, para poder vender bastante. Você pega um carro, as meninas talvez não entendam, mas você pega um carro de antigamente, gente, você pega o para-choque de um carro de antigamente, você batia no muro e fazia um esquinho assim. Hoje, uma criança bate no para-choque do carro, deitou no para-choque. É ou não é? Porque é tudo feito com tempo de validade. E ó, você pega uma televisão, a minha televisão já está pedindo só graça. Tem hora que eu ligo a televisão, a tela fica toda colorida. Eu falei, meu Deus, me ajuda assim. Aí eu desligo e ligo de novo e ela volta. Se você pega essa televisão, quando ela queima ali, você leva para arrumar, o preço do conserto é quase o valor de uma nova. Porque a gente vive a época do descartável. Só que Deus não é assim. Deus não tem descartável para Deus. Deus tem um plano único na vida de cada um de nós. Então, se você quebrou, Deus não vai colocar outro no seu lugar, porque a obra que Deus tem para fazer é na tua vida. Então, permaneça na mão dele, porque você quebrou, mas ele vai restaurar, porque ele vai usar você no lugar onde ele quer te usar. Aleluia. Olha só. E como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, que eu estou falando, conforme, mas é o final, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Gente, não é como o pastor quer, não é como as pessoas da igreja querem, é conforme os olhos de Deus. Deus vai usar cada um do jeito que Ele quer fazer, e essa é a beleza do agir de Deus. Deus faz cada vaso de um jeito, Deus faz cada vaso é específico. Não sei se... Obrigado, senhor. Eu não sei, eu acho que vocês já ouviram, porque, enfim, é algo muito óbvio.
Mas vocês já viram como tem gente parecida no mundo? Gente, há muitos anos atrás, eu tinha umas alunas do Vera Cruz, e elas falavam assim: professor, tem um rapaz no Vera Cruz que é a tua cara. Aí eu falei: mas é gente boa, né? Porque dá medo. Quantas pessoas não vêm aí sendo mortas, pringando porque parecia com fulano? Mostrou, não sei se você lembra, no Rio de Janeiro, tinha uns médicos lá tomando uma biritinha, vieram os bandidos lá e mataram o médico porque acharam que era o outro cara não é dos traficantes, é do outro grupo que tem lá. Isso, chegaram e mataram um cara. Só que tem uma coisa, eu não estou fora da mensagem. Pode ter muita gente parecida, mas igual jamais. Você é único, eu sou único, nem tem ninguém igual a mim. Porque Deus faz cada vaso de um jeito. Cada vaso é específico, porque para cada vaso ele tem uma utilidade. E se esse vaso quebrar na mão dele, ele vai restaurar, vai fazer um vaso novo e vai transformar segundo a vontade dele. Olha o louvor: faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Quando está me recompondo, ouça a voz de Jesus. Lembrou, né? Lembrou que o Senhor nos molde. Porque, gente, enquanto a gente estiver aqui na terra, nós estamos sendo moldados. Quando você estressar, que o vaso velho tentar outra, se peraí, Deus está fazendo de mim um vaso novo. Calma. Deus está fazendo de mim um vaso novo. Quando você for perder a linha, e não é difícil, e eu estou pregando para mim, que eu estou precisando de graça esse ano, porque esse ano eu vou pegar uns 9 anos, que eu vou precisar de graça triplicada. E quando eu for perder a linha, gente, o diabo faz de tudo para tirar. Tem uns que não estavam aqui. Ano passado, 25, eu peguei os 6 anos. E no 6º D tem um menino. Ele é uma praga. A boca dele é mais suja do que esse pessoal que fica nos botecos por aí. 11 anos, você vê os palavrões que ele fala: se eu fosse branco, eu ficava vermelho. No início do ano, eu fui fazer um negócio e ele saiu da sala. Quando eu voltei, eu falei: pessoal, vocês estão vendo, não é para fazer como esse moleque aqui. Gente do céu. Esse menino colocar o dedo na minha cara assim: quem é você para falar assim comigo? E quem é você? Mas aquele menino me afrontou de um jeito. Mas ele me afrontou, e eu só falo para ele: eu sou teu professor. Quem é você? Eu sou teu professor. E ele tá... Mas ele fez de tudo para mim. Se fosse o Wilson antigo, chegou no final do ano, terminou como meu amiguinho. Aí você vai ver a história do menino. O pai do menino foi morto, ele nem sabia. Gente, o menino é gêmeos de pais diferentes. Você acredita? O menino é gêmeos idêntico. Só que o irmão dele é uma bênção. E ele é uma praguinha. Gêmeos idênticos e preferência. Você imagina essa criança, a gestação dessa criança, o crescimento dessa criança. A família já não sabe mais o que fazer. E quando a família não sabe o que fazer, estoura na mão do professor. E eles xingam, afrontam, aprontam. E aí você tem que ter equilíbrio e autoridade. Que equilíbrio e autoridade é extremamente difícil. É muito difícil ter equilíbrio e autoridade. E para você chegar no estado de equilíbrio e autoridade, para não mandar esse moleque plantar coquinho, é preciso que Deus te molde
E te deu o equilíbrio e autoridade que nós precisamos ter. Porque se nós não tivermos equilíbrio e autoridade, nós não vamos ter equilíbrio no trabalho, nós não vamos ter equilíbrio no trânsito, nós não vamos ter equilíbrio com a esposa, nós não vamos ter equilíbrio com o marido, nós não vamos ter equilíbrio com o filho, nós não vamos ter equilíbrio na igreja. E Deus trabalha em nossa vida para fazer de nós um vaso segundo a vontade dEle, para que tenhamos equilíbrio e autoridade e possamos chegar ao estágio que Ele quer na nossa vida. E é isso que Ele está fazendo em mim e em você. Aleluia. Versículo 5, estou encerrando. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Deus sempre esclarece a visão que Ele dá. Deus não deixa ninguém na confusão. Quando vem algo que é confusão, não é de Deus. Deus sempre esclarece, ou para você, ou Ele usa alguém para te ajudar e trazer discernimento. Mas Deus sempre esclarece. Não pense que é você, porque Deus não te deixa abatido nem na confusão. E aí eu encerro. Versículo 6. Não, olha Deus esclarecendo. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Olha Deus falando. Nós somos como barro nas mãos do oleiro. Deus está nos moldando. Gente, onde está o amor que eu falei nisso daí? O amor está no seguinte: enquanto o mundo descarta, Deus recolhe e recomeça. Aleluia. 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 Deus não abre mão. Deus não joga fora. E se fosse nas mãos de oleiro humano, o vaso quebrado seria todo feito, amassado e jogado no lixo. Mas Deus pega e fala: vou pegar o vaso quebrado, vou fazer um vaso novo, e não é qualquer vaso, mas é vaso para a honra, vaso, aleluia, é vaso para a honra, vaso para a honra do meu nome, oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus, eu quero ser vaso de barro, não quero ser vaso de porcelana não. Negrão de vaso de porcelana ninguém merece. Daqui a pouco vão me chamar de homofóbico. Meu Deus do céu. Não sei, venha do céu. Negrão de vaso de porcelana, gente, não dá certo. Tem que ser vaso de barro, bruto, rústico, sistemático. Aquele vaso marrom, ruim. Desculpa, gente. Ah, Deus do céu. Tem uns vasos de porcelana estranho. Vamos orar, gente. Desculpa, eu dou umas viajadas às vezes que